Olá, pessoal, vamos lá continuar a nossa saga em busca de conhecimento sobre a parte de genética molecular. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho, no último vídeo, a gente comentou, né, os principais características associadas ao processo de transcrição, né, dentro do dogma que a gente chama de dogma central da biologia, que é esse processo onde as informações contidas no DNA vão chegar ao citoplasma, certo? A partir da produção do RNA, que a gente chama do RNA mensageiro, ou do RNA transportador, ou do RNA ribossomal, que atuará ou que será utilizado para a produção dos ribossomos. A mensagem específica do gene, que é a mensagem que é a receita para a proteína, é o RNA mensageiro, tá? Então, nós falamos sobre esse processo que é a transcrição, que é a produção dos 3 tipos de RNAs, sendo que apenas o mensageiro contém a informação pertinente à produção da proteína, certo? A próxima etapa é o que acontece dentro do citoplasma. Como é que essa cozinha vai ser operacional, né? Como é que o bolo vai ser preparado, né? Como é que nós vamos ver a proteína sendo preparada. Tá? Esse processo é chamado de tradução e ele compreende a leitura da mensagem contida naquela molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos e a chegada, então, o trazer dos RNAs transportadores dos aminoácidos, que seriam as moléculas básicas para a produção da proteína. Tá? Nós vamos ver, então, nesse processo de tradução, a decodificação, a passagem dessa linguagem de ácido nucleico, de nucleotídeo, para a linguagem da proteína, que é a linguagem de aminoácidos. Tá? Então, não esquecer que as proteínas elas são formadas, né, por uma sequência de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que são codificados, existem muito mais aminoácidos, mas 20 deles associados à produção das proteínas. Tá? E as proteínas, então, diferem em relação aos tipos de aminoácidos que compõem elas, ao número de aminoácidos que as compõem e principalmente a ordem desses aminoácidos. E todas essas informações estão, então, determinadas naquela sequência do RNA mensageiro já processado que sai lá do núcleo da célula, tá? E uma vez sendo produzidas como lineares, né? Não esqueçamos que as proteínas vão passar por alterações conformacionais, fazendo com que elas adquirem, então, a estrutura secundária, terciária ou quaternária, que geralmente ocorre no interior do retículo ou no próprio citoplasma, tá? Para que elas sejam funcionais. O processo de tradução estabelece a formação dessa sequência linear, né, da proteína, e após ela e a partir dela, nós temos, então, a possibilidade de formar as outras conformações que seriam a parte básica, tá? Então, a pergunta da tradução é: como é que esse alfabeto de 4 letras no DNA e que vai ser repassado como 4 letras também no RNA, tá? Vai virar ou vai ser utilizado para entender esse alfabeto das proteínas que são compostas por 20 letras, como se fosse, né, ou 20 aminoácidos, tá? A primeira pergunta é: o nucleotídeo vira aminoácido? Não, tá, gente? O nucleotídeo não vira aminoácido. A sequência de nucleotídeos, ela é um código, tá? Um código que vai ser interpretado pelos RNAs, pelos ribossomos, e que esse código está associado, então, a um aminoácido. Então, é um código, uma receita, que ao vai ser lida pelos ribossomos, permite que a célula, como lá numa cozinha, una os ingredientes, que são os aminoácidos, na sequência determinada, e forme, então, as proteínas. Esse código, gente, está determinado aqui para vocês nessa tabela, a tabela do código genético. O código genético seria esse conjunto de regras, então, que governa a relação entre a sequência de nucleotídeos e a sequência de DNA. A identificação desse código foi muito, muito importante, tá? Como se sabia que
um nucleotídeo não se transforma em aminoácido e que se a gente pensasse que um nucleotídeo estivesse determinado a ser relacionado a um aminoácido, ou seja, a adenina significaria o aminoácido fenilalanina, né? A gente vê que isso é uma concordância que não é passível de acontecer, porque nós temos 4 nucleotídeos, mas nós temos 20 diferentes tipos de aminoácidos. Então, né, o que eles pensaram? Então, vamos pensar o seguinte, que se não é 1 por 1, quem sabe, a cada 2 nucleotídeos, isso geraria um código para um aminoácido. Se a gente utilizar a matemática, a gente sabe que 4 na 2, né? Ou seja, para cada 2 aminoácidos, nós teríamos a possibilidade de gerar no máximo 16 aminoácidos. Se a gente fizesse a leitura de cada 2 nucleotídeos gerasse um aminoácido. E nós temos 20 aminoácidos, continua, né? Se a gente unir 3, então, 3 aminoácidos daria 4 na 3, dão 64 códigos. Mas nós só temos 20 aminoácidos. Nós só temos 20 aminoácidos, mas nós podemos ter, com isso, abarcar todos os aminoácidos e ainda a gente pode ter um processo que é permitir que um aminoácido seja identificado por mais um código, respeitando ou permitindo que mesmo que houvesse pequenas alterações nessa sequência, o aminoácido ainda pudesse ser formado, tá? E por que não mais letras? Por que não 4 para gerar um código para o aminoácido? Porque simplesmente a célula daí perderia muita energia e não seria condizente essa perda com o que a gente vê nos processos metabólicos normalmente. Então, como a célula não gasta energia à toa de montar mais coisas do que ela necessita, né? Então, com certeza, se chegou, né, esse aspecto de que o código genético, né, essa relação entre, como é que ocorreria essa tradução? Que o ribossomo, ele faz a leitura a cada 3 bases. E aí você tem montado, a partir disso, essa tabela que vocês estão vendo aqui. O que a gente vê nessa tabela de códigos, né? Os 64 códigos associados, ou as trincas de códigos, que a gente chama de códons, tá? Essas sequências são as sequências que podem ser lidas lá no RNA mensageiro, ok, gente? Dessas 64 probabilidades, né, de você unir 3 nucleotídeos, a gente vai observar que a grande maioria delas está associadas à codificação de aminoácidos. Na verdade, 61 desses códigos estão associados aos aminoácidos. Cada código é para um aminoácido, tá, gente? Cada código é para só um aminoácido. Por exemplo, o é para fenilalanina e só para fenilalanina. Nenhum outro aminoácido é representado por essa sequência de nucleotídeos U. Entretanto, a fenilalanina pode ser para o ou o UC. Os 2 códigos representam a fenilalanina, tá? Então, cada código é para um aminoácido, mas um aminoácido pode ser identificado por mais do que uma sequência de código ou de códons, tá? Cada 3 nucleotídeos formam o que a gente chama de códon, tá? E aí a gente vê, ó, por exemplo, o CU é serina, não tem nenhum outro CU aqui, tá? Mas a serina pode ser associada ao código UCU, ao UCC, ao UCA, ao UCG, tá? Então, nós observamos que a maioria dos códigos ou códons são determinantes de aminoácidos. Entretanto, nós temos outros 3 códigos, né, dos 64, que são associados à terminação, que é o UAA, o UAG, tá? E o UGA. Toda vez que numa sequência lá do RNA mensageiro, um desses códigos aparecer, isso é
digamos, um estímulo para que o ribossomo ele afaste as duas subunidades e solte o RNA mensageiro. Ou seja, vai parar ali a tradução, vai parar ali a produção dessa proteína, tá? Então, nós temos códigos de iniciação, mas nós temos códigos também de terminalização, o fim, como vocês queiram, organizados nessa tabela aqui, tá? Que a gente chama de código genético, certo? Então, esse é a maneira como se já sabe atualmente que a gente vai fazer a tradução, ou seja, essa passagem da linguagem nucleotídeo para a linguagem aminoácidos, tá? O código genético, ele é considerado basicamente, que é o que está mostrando aqui, tá? Universal. O que significa universal? Ele é usado praticamente em todos os organismos, tá? A grande maioria deles, com exceção de algumas bactérias, utilizam exatamente essa mesma sequência. Então, quando qualquer organismo aparecer na sequência daquele RNA mensageiro, vai ser fenilalanina. No nosso corpo, em qualquer outro corpo. Por isso que lá, quando a gente falou, né, no início, na introdução da genética, eu comentei com vocês que, por exemplo, a gente poderia pegar uma parte do material genético nosso e colocar em outros seres formados nos transgênicos, né? E aí eu citei o exemplo, por exemplo, das bactérias produtoras de insulina humana. Por que elas conseguem produzir insulina? Porque a sequência é a mesma e a forma como elas leem é exatamente a mesma. Então, quando uma bactéria lê, sei lá, estou chutando aqui, né? O código lá, que é o código CCU, ela vai produzir uma prolina como a minha célula produziria ou traria uma prolina na produção dessa proteína, tá? Então, o código ele é basicamente universal, com algumas exceções que mudam alguns códigos aí, né? Mas são poucas, tá? E a outra questão é que o código, ele é o que a gente chama de redundante ou degenerado. O que significa redundância ou degeneração do código, tá? É essa situação que eu passei a vocês de que um aminoácido pode estar associado a mais do que um código e que isso é uma forma de proteção contra as possíveis mutações que podem acontecer. Caso aconteçam alterações, principalmente na última base, tá? Nós não teremos uma alteração no aminoácido. Porque, gente, se alterar o aminoácido na sequência de proteínas, você muda a proteína, tá? Que é mais ou menos o que eu quis dizer aqui quando eu coloquei as palavrinhas Roma e amor. Notem que as duas palavras apresentam o mesmo número de letras, as mesmas letras, mas o de que difere entre elas é a ordem. E a mesma coisa acontece com uma proteína. Elas podem ter o mesmo aminoácido, o mesmo número de aminoácidos, mas a ordem desses aminoácidos faz com que sejam proteínas diferentes. Então, quando eu tenho a questão de alterações possíveis, né? Possíveis alterações manterem o mesmo aminoácido, eu permito que a proteína seja mantida. E se não manter a proteína, professora, qual é o problema? O problema é que aquela proteína está sendo produzida porque ela está sendo necessária para a célula. Ela vai ter um efeito na célula. E se ela não for produzida da maneira correta, ela não terá o efeito necessário ou essencial para aquela célula naquele momento ou em momentos futuros quando ela for necessária, tá, gente? Então, eu tenho que manter a integridade do que está lá no DNA com a integridade na sequência de aminoácidos. Qualquer alteração provoca o que a gente conhece como mutação, tá? Então, a redundância está associada a esses sinônimos, né? Em relação aos códigos sinônimos, né? Que a gente observa nos aminoácidos, tá? Alguns aminoácidos, eles apresentam mais redundância do que outros, tá? Então, aqui nesse slide está mostrando um número de códons para cada aminoácido. Geralmente, os aminoácidos que têm mais códons é porque são mais frequentemente utilizados nas proteínas. Precisa saber disso? Claro que não, né, gente? Precisa saber que tem redundância, né? Que evita que as mutações causem alterações na nossa sequência de aminoácidos, tá, gente? Então, outra questão em relação
como a célula vai pegar aquela sequência de nucleotídeos e virar aminoácido, é entender que a leitura é sempre feita de 3 em 3, tá? Não existe sobreposição, porque acabaria dificultando a própria organização das proteínas. O que eu quero dizer? Que lá o ribossomo, ele lê sempre de 3 em 3. A, o A, CGA, G, o C, ele lê de 3 em 3, tá? O ideal é que, obviamente, ele comece sempre naquele primeiro naquele primeiro nucleotídeo da sequência que a gente chama de iniciadora, tá? Entretanto, infelizmente, erros podem acontecer, tá? E aí, ao invés de, por exemplo, você ter a leitura de A, U, A, você começar a ter a leitura de U a C, depois do G a G, e notem que como ele lê de 3 em 3, a sequência vai ser completamente diferente, que é o que está mostrando aqui, ó. O código, ele não é sobreposto, né? Não tem pontuação. Então, quando você altera a ordem da leitura desses nucleotídeos na sequência, você altera a informação que ele quer dizer. Então, se, por exemplo, numa frase, né, eu começasse assim, ali vem meu pai com meu tio, se eu começasse a ler no L, seria live M, né, modificaria completamente a leitura, e isso quer dizer a proteína sendo produzida, tá? Então, o código genético, ele também está associado a essa não superposição na leitura dos nucleotídeos, tá? Ou seja, cada nucleotídeo pertence a apenas um códon, tá? Ou seja, aqui o que está mostrando aqui, ó, o A pertence a esse códon aqui, que é o AUA, tá? Se esse fosse uma sobreposição, esse A pertenceria a esse, né? E aí ficaria mais complicado, porque o próximo alteraria toda a sequência como um todo, tá? Então, para que a gente consiga compreender como é que funciona esse processo de tradução, tá? Vamos lembrar aquela situação que a gente tinha, né? Imaginem aqui, nós temos um DNA e ele vai ser transcrito, tá? Quando ele é transcrito, nós vamos ter aqui, imagina que ele vai ser transcrito essa sequência aqui de baixo, tá? Tô afirmando para vocês. Façam a transcrição da sequência de baixo. Vejam que não tem o 3 linha, 5 linha, não tem onde tem o promotor e o finalizador. Então, quando acontece isso, eu leio sempre da esquerda para a direita. Lembram disso? Tá? Então, mostrando aqui para vocês o que aconteceu. Tá? Você vai ter a produção de uma molécula que vai ser G, tá em maiúsculo aqui, G, U, G, depois C, U, ou melhor, C, A, desculpa, gente, C, A, U, tá? Depois, de novo, C, U, G, tá? E assim sucessivamente até o final. Como é que isso é um processo de transcrição? Ah, mas não tinha uns introns, professora? Vamos imaginar que eles já sumiram, tá? Essa já é a sequência que eu quero final, tá? E aí, como é que eu vou fazer a transcrição disso? Então, eu vou procurar essa sequência a cada 3 na minha tabela, tá? O que significa isso? G, U, G. Vou lá. G, U, G, ó. A primeira base é um G, a segunda base é um G também, e a terceira, G, U, G, desculpa. G, a segunda base é um U e a terceira é um G, tá? Então, G, U, G tá aqui, ó. G, U, G é uma valina, tá? Então, eu sei que quando lá no citoplasma a célula for, o ribossomo lê G, U, G, ele vai chamar o RNA transportador que traz junto uma valina, tá?
E o CAU? O CAU, tá? CAU, ele vai trazer uma histidina, tá? Aqui, ó, CAU. Primeira base um C, segunda base um A e o U que procura aqui, tá? É uma histidina. E a terceira base? Ah, é um CUG. Vamos lá. Primeira base um C, segunda base um U e a terceira base um G, a leucina. Então, essa minha proteína começaria com uma valina, depois uma, não sei se é uma prolina, acho que era uma prolina, né? E em seguida uma leucina, tá? Então, aos poucos, nós formaríamos uma proteína com a sequência específica, tá? Valina, histidina, leucina, treonina e assim por diante. Então, aos poucos, depois, né, dessa tradução, cada um desses códigos aqui geraria um desses aminoácidos para a formação da proteína. O momento em que aquela sequência do códon, que é uma sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, tá? Vira uma sequência de aminoácidos, isso a gente chama de tradução. Como, né, isso acontece, não esqueçamos que a gente precisa da ação dos RNAs transportadores. Os RNAs transportadores é que trazem para especificamente para o ribossomo, né, a sequência que ele está lendo, e ele é o leitor, né, ele que puxa, então, literalmente, o aminoácido que é necessário. E como é que o RNA transportador, ele sabe que é aquele aminoácido que tem que estar ali, tá? Bem, existe no RNA transportador uma sequência que é num local contrário ao local onde tem o aminoácido, que é uma sequência de 3 nucleotídeos também, lembrando, ele é um ácido nucleico, tá? Que é uma sequência complementar ao que está no RNA mensageiro. Se aqui eu tenho um códon, a sequência que está no meu RNA mensageiro é chamada de anticódon, tá? Então, ela vai fazer um pareamento, ter uma complementariedade com o RNA mensageiro. E se não for complementar, professora? Se não for complementar, o RNA transportador, ele é liberado, ele não vai deixar o seu aminoácido caso ele não tiver complementariedade com o código que está sendo lido, tá? Então, está mostrando aqui, ó. Se houver complementariedade, ok. O A é com U, o C é com G, o A é com 1, ok. Então, esse aminoácido com certeza ficará na sequência, tá? Caso não haja complementariedade, então não terá como esse aminoácido permanecer ali, tá? Então, lembrem, isso a gente viu lá na morfofisiologia com um pouco mais de detalhes. Os ribossomos têm 3 sítios de ligação, né? Que é o sítio E, o sítio P e o sítio A, né? O sítio P é o local que permite a produção, né, o alongamento da proteína, que é a partir das ligações peptídicas que vão ocorrer entre os aminoácidos que já estão ali e esse aminoácido que está sendo trazido pelo outro RNA transportador, tá? Quando existe a ligação peptídica, tá? Os aminoácidos, o ribossomo, ele migra na frente do nosso RNA mensageiro, tá? E as proteínas vão sendo produzidas aos poucos, da região N-terminal para a região C-terminal, né? Porque quem estudou já proteína sabe que nós temos polaridade na região N-terminal, que tem um grupamento amino, né? E a região C-terminal, onde você tem um aminoácido com um grupo carboxila, que vai poder se unir a outro grupo amino e assim estender ou não a proteína, tá? Então, aos poucos, nós vamos ter, a gente já falou um pouco sobre isso na morfo, né? A colocação de novos aminoácidos que são trazidos pelo RNA transportador e permanecem nessa proteína se houver complementaridade de códon e anticódon, tá? Se não houver, você não vai ter esse RNA transportador vai sair literalmente, tá? O ribossomo vai continuar
o alongamento, a formação da proteína, até encontrar aqueles stop codons, né? São 3 diferentes tipos, e nesse momento, tá? Vai ter então a necessidade de haver um fator de liberação, e o ribossomo ele vai liberar as 2 subunidades da ligação com o RNA mensageiro, e a proteína, então, ela pode ser ou pode passar pelos processos finais, né, para sua ação, para sua função, que são os processos pós-traducionais, que seriam, a gente viu na morfofisiologia, a glicosilação, as pontes de sulfeto, as ligações de hidrogênio, que permitem que elas montem, então, as conformações especificamente secundárias, terciárias e quaternárias, tá, gente? Tá? Então, para terminar, né, vamos falando do código genético, nós começamos dizendo o que tem lá no DNA, que é o gene, que é a sequência de nucleotídeos, né? Que esse gene tem 3 regiões: promotor, codificador e terminalização. São essas regiões que são transcritas. A transcrição é feita primeira de um RNA que a gente chama de imaturo ou transcrito primário. Esse transcrito primário vai sofrer um processamento com a retirada dos introns, o capeamento e a poliadenilação. Vai ir lá para o citoplasma, e lá no citoplasma, cada 3 desses nucleotídeos contidos no RNA mensageiro, que são chamados de códons, cada 3 é um códon, vai ser lido pelo ribossomo, e à medida que vai tendo essa leitura, o ribossomo, então, atrai os RNAs transportadores que vêm com seu anticódon. O anticódon, se complementando com o códon, mantém ou doa o seu aminoácido para a produção de uma proteína específica num processo que a gente chama de tradução, tá? Então, é essencial que vocês realmente compreendam isso, né? Se a gente lembrar, a gente falou aquela situação hipotética, lembram quando a gente falou do transcrição, né? A gente agora teria observar, né, a partir desses RNAs mensageiros produzidos, quais os tipos de proteína, quais os tipos de aminoácidos e a sequência desses aminoácidos que estariam associados à produção dessa proteína, tá? Então, notem aqui que você vai ter a leitura também, né, do 5' para o 3', né? E aí você vai ter aqui, ó, metionina, alanina, então essa seria a proteína organizada. Mesma coisa na situação hipotética B, do 5' para o 3' vai ter a leitura, tá? Aqui não é o contrário, do 5 para o 3, e aí vai ter a produção, tá? Então, prestar bastante atenção no fato do que toda molécula de RNA mensageiro que chega em um ribossomo para a tradução sempre começará a ser lida pela sua extremidade 5'. Portanto, a fita de cima deverá sempre ser lida da esquerda para a direita. E a fita de baixo, que daí eu estou falando de cima e de baixo aqui, né? Da direita para a esquerda, tá? Que são esses 2 aqui, tá bom? Então, gente, existe aqui, vou passar para vocês esse arquivo, tá? Esse arquivo contém uma série de exercícios com gabaritos sobre o dogma central, tá? Então, vocês podem acessar, façam esses exercícios e vejam se vocês acertaram com o gabarito, tá? Eu também vou postar para vocês na segunda-feira, depois da nossa web, atividades lá no Google Formulários para que vocês façam também, mas daí valendo uma pontuação. Então, antes de segunda, já tentem fazer alguns desses exercícios para tirar dúvida na aula, tá bom, povo? Terminamos a nossa aula, especificamente esse vídeo primeiramente, então, para identificar, né, e responder aquela pergunta. Como é que aquela sequência de DNA, ela coordena as coisas que ocorrem na célula, tá? Ele coordena a partir da produção de proteínas, tá? Então, lá do genoma saem proteínas, e o que eu estou visualizando aqui, que um gene pode dar origem a uma proteína, ou um gene pode dar origem a mais do que uma proteína. Lembra do splicing alternativo? Que eu botei 2, mas pode ser 3, 4, 5, tá?
que essas proteínas, então, elas vão estar envolvidas, né, em funções celulares, as mais variadas funções, tá? Uma delas, duas ou conjunto delas estão atuando nas diferentes funções, como a sinalização, a mobilidade, a multiplicação celular, a adesão celular, resposta ao estresse, tudo isso tem a ver, então, com as funções celulares, tá? O estudo da sequência de nucleotídeos no DNA é chamado de genoma. O estudo da sequência de nucleotídeos do RNA dentro de uma célula é chamado de transcriptoma. O estudo das proteínas de uma célula é chamado de proteoma. O estudo das proteínas já associadas ao metabolismo é chamado de metaboloma. Ok, povo? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho de um conceito associado a esse processo também de transcrição e tradução, mas envolvendo essa outra parte da pergunta, né? Como é que essas instruções genéticas escritas no alfabeto de 4 letras, elas estão associadas à formação de diferentes tipos celulares, e depois a outra parte da pergunta, que é como essas instruções estão associadas à formação de diferentes espécies. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai explicar, então, todo esse conteúdo. Se tiver dúvida, por favor, deixe a sua dúvida nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, por favor, dá um like, tá? Contribui aí com o canal, tá? Com o meu canal. E nas aulas a gente tira as dúvidas também, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.